Olá, minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas. Dica terapêutica desta quarta-feira, eu vou falar sobre o conceito de identificação na terapia sistêmica. Um tema muito interessante, um tema muito importante para a gente, todos nós terapeutas que trabalhamos com essa técnica, com as constelações familiares, com a terapia sistêmica de modo geral. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Canalzinho esse que você vai dar aquela moral pra gente, se inscrevendo nele, é muito importante, contribui muito para eu estar trazendo esse trabalho aqui, esse conhecimento transdisciplinar. Se você curte as terapias holísticas, transdisciplinares, transpessoais, essa praia esotérica, também aqui é o seu canal. Tem aí na dica, na playlist das dicas, tem várias playlists interessantes, mas a playlist das dicas tem muita coisa, tem uma formação holística para você que por enquanto ainda é gratuita, tá, gente? É isso aí, gente. Vamos lá para o nosso tema, um tema de terapia sistêmica, né? Primeiro, tem uma diferença do conceito de identificação na psicanálise e nas terapias sistêmicas. Na psicanálise, a identificação é a transformação causada, né, por um objeto que a gente se identifica. Então, eu me identifico com um ator, com um cantor, com um personagem. A transformação que isso produz em mim, isso é identificação para a psicanálise. Já na terapia sistêmica, é completamente diferente, tem absolutamente nada a ver com isso. Primeiro, vale a pena falar que na terapia sistêmica existem três instâncias, três momentos de produção da nossa subjetividade, três instâncias que formatam o nosso processo de subjetivação. A primeira instância é a biográfica, que tem relação, né, com o nosso processo edipiano ali a partir da tenridade, mesezinhos de vida, e vai até mais ou menos os 14, 15 anos do sujeito. Dentro desse processo da biografia, a gente tem aí o momento da célula narcísica logo pós o nascimento. A célula narcísica ela também está na outra estrutura, né? Que além do processo biográfico, a gente tem o processo perinatal. A célula narcísica está na transição ali do processo biográfico para do processo perinatal para o processo biográfico, e a gente ainda tem as instâncias efetivamente transpessoais, que estão conectadas a experiências culturais, socioculturais e às nossas questões ancestrais. Então, para a psicanálise ou para outras psicoterapias que se baseiam na biografia do sujeito, ou seja, mais relevante para o processo de subjetividade e subjetivação, aquilo que acontece a partir do momento que a pessoa nasce, né, para essas ferramentas, a biografia e o processo edipiano é fundamental no sentido de provocar, de produzir nossos sintomas, de provocar, de produzir aquilo que a gente vai estar repetindo posteriormente na nossa vida. Então, são psicoterapias, são técnicas terapêuticas que se baseiam na biografia como produtora, né, como produtora do processo de subjetivação. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida tem relação com essas instâncias que são biográficas. Primeira infância, segunda infância, processo edipiano, aí depende da técnica, cada técnica vai nominar de uma forma diferente, vai qualificar isso de uma forma um pouco diferente, né? Processos de socialização, essas coisas. Na terapia sistêmica, ela é uma terapia transpessoal. O que significa esse transpessoal aí? Significa que a origem dos nossos sintomas, a origem dos nossos processos, eles são anteriores à nossa própria existência biográfica. E anteriores, inclusive, à nossa concepção. O processo de concepção ele tem relação com o contexto perinatal. Aí depois a gente nasce e começa a nossa história efetivamente, nossa biografia.
né? Para alguns, essa biografia ela está inserida ali na concepção, porque a gente já começa a viver dentro da nossa mamãe. Não importa. Na perspectiva sistêmica, os processos, os sintomas, tudo advém daquilo que a gente está trazendo em termos transpessoais, notadamente daquilo que a gente está trazendo em termos da nossa ancestralidade, da nossa história ancestral. Claro que papai e mamãe, a letra P de papai, a letra M de mamãe, né, eles são fundamentais, eles constituem um sistema binário, né, constituem um sistema binário que efetivamente vai agir nessa formatação da nossa subjetividade. Seja num contexto biográfico, meu papai e minha mamãe, aí toda criança vem com uma matemática afetiva, eu preciso amar e ser amada pelo papai e mamãe, então isso vai imprimir na gente, né, aquilo que a gente viveu desse amor, aquilo que a gente deu, aquilo que a gente recebeu, os afetos, as faltas, tudo isso vai imprimir na gente, além do próprio relacionamento desses dois indivíduos aí, do papai e da mamãe. Na perspectiva sistêmica, a letra P e a letra M, papai e mamãe, abrem um portal para o sistema paterno e o sistema materno. E tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente passa a viver, especialmente pós, né, processo edipiano, a partir dos 15 anos, mas tudo, desde inclusive o próprio processo edipiano, é sintomático daquilo que a gente está trazendo dentro dessa estrutura que é ancestral. Mas como é que isso se dá? Isso se dá no contexto do nosso inconsciente. Na perspectiva sistêmica, o inconsciente não é apenas a linguagem. O inconsciente ele traz símbolos, elementos, traz toda uma história, né, que tem a ver com a nossa ancestralidade. E isso, gente, tem uma conexão, inclusive, no conhecimento antropológico. Pegar ali as estruturas elementares do parentesco de Claude Lévi-Strauss, ele vai falar que há uma relação entre as estruturas parentais, as estruturas do parentesco, as estruturas mentais e as estruturas sociais. É exatamente isso que se apregoa na perspectiva sistêmica. Há uma relação, né, ao nível do nosso inconsciente. Nosso inconsciente ele é estruturado a partir, né, do nosso parentesco, a partir dessas estruturas parentais. O inconsciente ele não é aleatório. Aquilo que está no inconsciente não é aleatório. Ele tem relação com essas estruturas de parentesco. Então, nada que está no nosso inconsciente é aleatório, gente. O inconsciente ele é uma estrutura caótica, mas, como na física o caos possui suas estruturas, são os fractais, o inconsciente também possui as suas estruturas, e essas estruturas não se esgotam na linguagem. Essas estruturas elas têm a ver com as nossas relações de parentesco. Então, a gente admite, né, gente, a questão genética em relação às doenças. A gente admite, a gente diz que nós entendemos, a ciência entende, o quanto uma genética pode propiciar saúde e doença para a gente. Eu tenho uma predisposição cardíaca, a ter questões cardíacas, porque minha mãe tem, meu avô também tinha, não sei quem tinha, isso está na genética da família. Só que a genética da família, ela não incide apenas nas questões, nas doenças biológicas. Elas incidem também nas questões de saúde mental e elas incidem também em repetições de destinos, repetições na nossa vida. É aí que vai entrar o conceito de identificação. Então, pegou essa ideia? Entendeu essa ideia aí? Então, tudo que a gente está vivendo na nossa vida aí, a gente entende como sintoma, como sintomático. Sintomático de quê? Daquilo que a gente está trazendo ancestralmente. Quando a gente monta um genograma, que é uma estrutura de parentesco, uma estrutura familiar ampliada, a gente vai começar a perceber uma série de repetições acontecendo ali. Então você vai ver, por exemplo, questões cardíacas, né? Câncer. Você vai começar a perceber esquizofrenia, alcoolismo, questões de saúde mental, mas você vai perceber repetições de enredos também. Mulheres que não se realizam afetivamente,
homens que não se realizam profissionalmente ou vice-versa. Ele vai começar a perceber essa repetição de enredos. E às vezes você tem um sistema, né, uma pessoa que vem ali de classes mais populares, com um sistema onde muita gente não se realizou financeiramente. Aí esse indivíduo hoje, né, que está ali naquele lugar, ele vai receber aquela carga de não realização. E se bobear, vai ficar empacado na sua vida financeira, na sua vida profissional, por aquilo que está trazendo ancestralmente. Aí é que entra o conceito de identificação. Na terapia sistêmica, esses sintomas aí, eles acontecem por algumas coisas. Eles se acontecem por uma questão que se chama prepotência. Quando a gente não se coloca no nosso lugar e a gente tenta, né, como é uma estrutura parental ali, numa estrutura tem uma hierarquia. E quando a gente se coloca num lugar inadequado nessa hierarquia, a gente cria prepotência, a gente cria sintoma. A gente cria sintoma quando a gente traz ali também o que se chama de identificações. O que são identificações? Identificação na perspectiva sistêmica é sinônimo de expiação. Se eu estou trazendo uma identificação, significa que eu estou expiando a destinação de alguém do meu sistema. Simples assim. Várias coisas podem estar conectando a gente e trazendo identificações. Quando você tem ali um nome repetido na família, João Pedro Ribeiro, aí tinha o João Pedro Ribeiro que foi o tataravô, aí depois o meu avô foi João Pedro Ribeiro e agora eu recebo esse nome João Pedro Ribeiro. Aí você vai ver o que? Muitas vezes você vai perceber nesses indivíduos repetições de enredo. Eu tenho um cliente, inclusive, que ele repete também, são 3 nomes ali, né, que se repetem, e ele foi morar no apartamento que era de um deles. Né? Olha como é que, percebendo, cara, eu estou sozinho igual o meu bisavô também era sozinho, eu estou vivendo no apartamento dele, eu estou sozinho igual ele, estou terminando sozinho igual ele, com uma dificuldade incrível de me relacionar na minha vida, de ser feliz na minha vida afetiva. Né? Porque isso aí você vai ver, tem uma identificação. Então, identificação, né, é uma expiação, é quando eu estou conectado com enredos do meu sistema familiar. E todos nós trazemos identificações, já que no meu inconsciente, o meu consciente é estruturado pelo meu sistema parental. O meu inconsciente está estruturado por esse sistema. E todos nós vamos trazer coisas para expiar, todos nós vamos trazer nossos sintomas. Esses sintomas estão conectados a enredos, né, de personagens da nossa estrutura familiar. Pessoas que foram tataravô, bisavô, amante de avô. São pessoas que fazem parte do nosso gerograma, pessoas que fazem parte da nossa estrutura familiar ampliada. A gente pode estar trazendo identificação, a gente está trazendo identificações várias, né, associadas a esses personagens. Muitas vezes, personagens excluídos, porque uma das funções, quando a gente nasce num determinado sistema, imagina numa árvore, a árvore é o nosso sistema, e nós somos um fruto novo dessa árvore. Uma das funções, né, de todos os indivíduos que nascem no sistema é melhorar essa linhagem. E como é que a gente melhora? A gente melhora trazendo questões que são questões impeditivas, por assim dizer, para a gente viver plenamente as nossas potências. Então a gente traz ali, a identificação tem essa função. Você nasceu, tu já vai trazer identificações, expiações específicas em relação a personagens da nossa família, da nossa estrutura familiar ampliada. Ah, mas eu nem conheci, como é que eu posso estar identificado? Porque isso se produz no terreno do inconsciente profundo, do inconsciente transpessoal, do inconsciente, né, ancestral. Então a gente traz essas identificações em relação a temas diversos. Por isso que, a princípio, na constelação, né, familiar, que é uma técnica de terapia sistêmica, não é a única, mas a princípio você chegava lá com um tema. Quero trabalhar amor na minha vida. Então,
você ia montar ali a constelação para ver que identificações, que expiações específicas você está trazendo em relação a esse tema. Aí, eu estou espiando ali o enredo do meu bisavô materno, que viveu, que tinha uma família dupla, e hoje eu tenho essa tendência à traição, à duplicidade nos relacionamentos, uma ambiguidade muito forte nas relações. Aí depois, tempo depois, você vai trazer um outro tema. Eu quero trabalhar a minha saúde. Isso aí é uma identificação que você está tendo com a questões da sua ancestralidade paterna, por exemplo. Então, identificação é um conceito central dentro das terapias sistêmicas. Identificação é sinônimo de expiação e na verdade, é o próprio mecanismo que faz com que a gente reproduza enredos que são ancestrais, que estão na nossa ancestralidade. Então, é um conceito central, é um conceito fundamental. Na maioria das vezes, quando a gente vai tratar uma questão em terapia sistêmica, isso tem relação com essas identificações que vão ajudar a formatar a nossa subjetividade, a formatar os nossos sintomas, a formatar a nossa vida. Quando a gente trabalha essas identificações, né, quando a gente faz as terapêuticas associadas à terapia sistêmica, a gente vai se reposicionar simbolicamente em relação a elas, vai romper com essas identificações e é isso que está por trás, né, do sucesso terapêutico de toda essa gama de terapias que eu vou chamar de terapias sistêmicas. Minha gente, esse é o papo de hoje, né? Todos nós carregamos essas identificações. Você está trazendo identificação de quem? Você já sabe disso? Já viu isso? Já levantou isso? É importante levantar, porque às vezes a gente está amarrado, né, em termos afetivos, em termos de questões de saúde, em termos de questões de prosperidade, questões profissionais, a gente está amarrado a enredos que nem são nossos. E se a gente, né, entender isso, resolver isso, a nossa vida anda, a nossa vida flui de uma forma mais, né, potente. Então, tudo isso é para a gente acessar a nossa potência. Minha gente, esse foi o papo de hoje, o papo terapêutico de hoje, o conceito de identificação nas terapias sistêmicas. Semana que vem tem mais dica para você. Muito obrigado. Beijo, obrigado.